Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês a respeito de pastores se candidatando na política, né? Alguns pastores aí se candidatando a deputado estadual, outros a deputado federal. Obviamente essa aqui é a minha opinião baseada em algumas coisas que eu já analisei, já estudei. Você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha e não tem problema. Deixa aqui seu comentário para discutirmos e trazermos ideias sobre esse tema que é, sim, importante, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é importante, sim, o cristão falar sobre política, né? Afinal de contas, a política tem a ver com as decisões que são tomadas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e que influencia diretamente nós que somos cidadãos. Então, cidadão, não importa, né, qual a religião. Se você é evangélico, é cristão, mas você também é um cidadão. Você é um cidadão do céu, ok? Mas você também é um cidadão aqui da terra. Então eu considero importante nós falarmos sobre política dentro dos seus aspectos tanto antropológicos como históricos, como sociais, quais são os braços, né, que a política estende, né, os seus tentáculos na nossa sociedade, de forma a alcançar, por exemplo, uma melhor saúde pública para todos, uma melhor educação, mais segurança pública, porque é um dos fatores de muita relevância. A segurança pública também. Então, de fato, é muito importante, tá, gente? E há algum tempo os evangélicos eles têm entrado no debate de uma maneira mais veemente, com vozes muito proeminentes, né, no nosso Brasil, com lideranças que estão em evidências, falando, debatendo e até polemizando a respeito do tema. Tá? Mas tem algo que eu considero particularmente difícil de lidar, de nós entendermos, que é o fato de pastores, líderes de igreja, se candidatando a deputado, por exemplo, agora nessas eleições. Tá? Então, nós já ouvimos de muitos pastores no passado que jamais eles se candidatariam, iriam se tornar candidatos para se eleger para o que quer que seja, quer que fosse. E muitos deles estão aí, já deputados no primeiro, segundo, terceiro mandato, alguns disputando o Senado e assim por diante. Tá? Então o que eu penso é o seguinte: nós temos que pensar qual que é a função do pastor. O pastor, quando analisamos biblicamente, dentro de uma liderança cristã, o pastor é alguém que vai guiar o povo na sua espiritualidade. O pastor vai ensinar o povo na Bíblia, na teologia pública, no comportamento social, que aliás é algo que nós precisamos estar bastante atentos. Qual o comportamento do cristão adequado, né? O comportamento adequado do cristão para um período eleitoral. Né? Porque a gente encontra aqui cristãos provocando debates, brigando, xingando, rompendo relacionamentos por causa de política. E principalmente porque vivemos aqui no Brasil um momento de muita polarização. Né? Então, ou você está de um lado, ou você está de outro, e você não está desse lado necessariamente não quer dizer que você tem que estar do outro, apoiar o outro, mas assim, as coisas estão muito realmente complicadas, nebulosas no tempo que nós estamos vivendo. Então, o pastor ele tem um, um, uma atividade, uma definição, uma missão muito peculiar e muito bem definida biblicamente. Né? E não vemos em momento nenhum, historicamente, biblicamente, pastores se envolvendo diretamente assim com a política, se candidatando. Eu sei que eles têm as prerrogativas, que temos que ir lá para brigar pelo bem, para brigar por políticas públicas mais honestas, mais justas,
brigar pelo povo, criar bancada evangélica, mas eu fico me perguntando, gente, que será que nós não temos que cada um ficar no nosso papel? Então, um pastor, uma igreja, uma liderança apoiar determinado candidato, determinado partido político, ainda vai lá, né? Agora, obviamente, também eu penso que esse apoio não significa entregar o púlpito como um palanque para esses políticos, que é outra coisa, assim, triste que tem acontecido. Começa as eleições, você começa a ver o desfile de candidatos, seja de qual partido for, nos púlpitos das mais diversas igrejas. Algumas ainda mantêm uma certa sobriedade, uma certa distância, mas boa parte, principalmente de igrejas pentecostais, que a maioria dos cristãos evangélicos no Brasil são pentecostais, principalmente essas comunidades. Agora a gente está vendo aí, pessoal, ocupando os púlpitos, líderes do lado de políticos, inclusive políticos que foram indiciados por corrupção, ficaram afastados da política por um tempo por causa de corrupção, estão voltando e tem já líder aí tirando foto do lado desses políticos. Então eu acredito que está faltando critérios, né? Então são critérios que eu considero na questão moral, na questão ética e na questão da missão mesmo. Da missão. Porque, volto a repetir, o cristão como um cidadão aqui terreno, ele precisa sim ficar atento às políticas públicas. Mas qual deve ser esse envolvimento? Como deve ser esse envolvimento? Então, se algum irmão lá da sua igreja, da sua comunidade de fé, resolve se candidatar a vereador, a deputado, a síndico do condomínio onde vive, ele tem o direito de fazer o que ele quer escolher para a vida dele. Agora, quando um líder, um pastor se candidata, e é algo que a gente não vê muito aí, por exemplo, no catolicismo, você não vê padres se candidatando. Os padres que você vê candidatando, vai lá porque não são padres da Igreja Católica Romana, ou são algum ortodoxo, alguns mais liberais, ou alguns separados, ok, da Igreja Católica Romana mesmo. Né? Então você não vê ali padre diretamente envolvido se candidatando. Então, eu gostaria de deixar aqui essa prerrogativa, que essa reflexão para você pensar, para nós pensarmos. Será que um pastor merece o nosso voto? Merece o seu voto? Será que um pastor não teria que estar lá cuidando das ovelhas? Cuidando do povo, do rebanho que Deus deu na mão dele, o qual ele também um dia vai prestar conta, conforme diz as Escrituras? Né? Ah, Eliezer, mas um pastor pode ser empresário, um pastor pode ser advogado, profissional liberal, pode ser um psicólogo, pode ser isso, aquilo, outro, desenvolver alguma atividade? Entendo que, principalmente no meio do pentecostalismo, mais uma vez aqui falando desse segmento especificamente, você não tem pastores totalmente dedicados à obra, igual você vê nas igrejas tradicionais reformadas, que o pastor é dedicado à obra. A maioria dos pastores pentecostais são bivocacionados, eles têm que trabalhar, ralar para levar o pão para dentro de casa. Sim, mas isso não isenta dele saber que ele tem uma missão central e principal, que é cuidar do povo, que é cuidar da ovelha, que é cuidar da igreja, que é ter cheiro de ovelha. Nenhuma outra atividade pode distraí-lo da sua missão, do seu propósito. Ou então ele não seria pastor, ou então ele não é pastor. Se ele tem alguma atividade, alguma coisa que ocupa tanto o seu tempo, ocupa tanto a sua vida, que não seja o foco em pastorear ovelhas, cuidar das ovelhas, levar essas ovelhas até a presença de Jesus em oração, em cuidado e aconselhamento, etc, etc, ele pode fazer qualquer outra coisa na vida, mesmo ser pastor. Então, eu acredito, a minha opinião é que se um pastor ele quer ser um político, um deputado, um vereador, um presidente, o que quer que seja, ele deve renunciar ao seu chamado pastoral. Ele deve entregar a sua credencial. Essa é a minha opinião. Eu não sei qual é a sua. Deixa aqui no comentário.
Vamos falar um pouco mais sobre política, porque o clima está quente, né, no Brasil, e a gente precisa falar. A gente precisa, com respeito, com educação, mas falar sobre esse tema que é muito importante, tá bom? Sou Aliás Carolive, quero pedir que você deixe o seu joinha aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos em frente levando saúde mental para todos. Um abraço fraterno, fiquem todos com Deus.